O evangelho deste terceiro domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, é muito curto. Na verdade, 3 versículos apenas. E é lamentável que o liturgista tenha deixado o contexto de fora. E ele é importante. Vamos lá. Capítulo 10, no versículo 22, diz assim: Houve então uma festa de dedicação em Jerusalém. É importante isso, porque a festa da dedicação, Hanukkah em hebraico, era uma festa das luzes, onde é tradicional se acender aquele castiçal com 9 bocais. E se celebrava o quê? A purificação do templo que Judas Macabeu promoveu naquele curto período de independência na sua revolta contra os Seleucidas. Então ele tinha colocado uma estátua de um deus pagão, um deus equivalente a Zeus, dentro do templo. Então ele teve que purificar o templo e desde então surgiu essa festa tão importante dentro do judaísmo, uma festa de final de ano que coincide mais ou menos com a festa de Natal, que também tem a temática da luz. Ora, é importante notar que o Evangelho sempre apresenta Jesus como luz verdadeira que alimenta, que ilumina todo homem. E veja só, ele diz assim, era inverno. Parece ser uma informação redundante, mas para que... Porque se é no final do ano, lá no hemisfério norte já é inverno, todo mundo sabe disso. Mas pense bem, para um ouvinte que está dentro daquela cultura judaica, ele vai lembrar do profeta Jeremias, quando ele mandou uma carta para o rei Joaquim, que estava na sua residência de inverno, uma carta de censuras para que ele tomasse jeito. Mas ele queimou a carta. E Jeremias então disse que, diante dessa grande ofensa que ele tinha feito, Deus ia puni-lo, porque os babilônios, liderados por Nabucodonosor, iriam conquistar Jerusalém, destruir a cidade e levar a população cativa. Aqui, Jesus Cristo quer dizer algo semelhante. A mensagem de Jesus foi rejeitada pelas autoridades judaicas. Logo, eles vão colher as consequências. Qual seria? Um povo estrangeiro, no caso os romanos, vão arrasar Jerusalém. Isso de fato vai acontecer no ano 70. Diz aqui no versículo 23 que Jesus andava pelo templo sob o pórtico de Salomão. Isso é muito importante porque é no pórtico de Salomão onde os escribas davam ensinamento da lei judaica para o povo. Então Jesus Cristo está confrontando a instituição que tinha os ensinamentos oficiais, contrapondo a sua mensagem. Quer dizer, ele está se colocando numa situação de grande perigo. Tanto é verdade que vai ser a última visita de Jesus em Jerusalém e seus últimos discursos também. A leitura do domingo começa no versículo 27. Jesus diz assim: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Aqui Jesus vai se apresentar como pastor. É a temática deste domingo. Mas sempre quando essa imagem do pastor vem à tona, você deve lembrar de um outro profeta, o profeta Ezequiel, lá no capítulo 34, que ele, depois de fazer uma séria censura em relação às autoridades, especialmente o rei e o sacerdote, ele vai falar que o próprio Deus será o pastor do seu povo. Então, apresentando Jesus como pastor, ele está cumprindo a profecia de Ezequiel. Você sabe que esta imagem de pastor não é invenção de Jesus. O rei do Oriente Antigo, os sacerdotes do Oriente Antigo gostavam de se apresentar como pastor, porque era uma imagem no mundo
agrícola e pastoril de fácil compreensão. Então o povo ia entender como aquele que dava proteção, aquele que guiava, aquele que alimentava. Só que isso aí camuflava o que eles realmente eram, verdadeiros açougueiros, porque eles não cuidavam das ovelhas, eles matavam as ovelhas, eles roubavam as ovelhas, eles exploravam as ovelhas. No versículo 27, aparecem 3 verbos interessantes. Primeiro, Jesus diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Depois, eu os conheço e depois elas me seguem. Existe como se fosse o itinerário da caminhada cristã. Tudo começa com o ouvir. Você tem que ser seduzido pela mensagem de Jesus. Não é à toa que nas catacumbas, os 2 instrumentos que eram colocados na mão do pastor, o Cristo representado como pastor, era o cajado e também era aquela flauta de pastor, justamente para falar da sedução da mensagem cristã. E esse ouvir não é simplesmente escutar barulho, mas é ouvir, entender e acolher no coração. Depois ele diz assim: eu as conheço. Note que aqui Jesus que está falando que conhece as ovelhas. Ora, você sabe que conhecer na Bíblia não é uma atividade intelectual, é uma atividade amorosa. Basta você ver que quando o anjo fala para Maria que ela vai ser mãe do Messias, ela diz assim: como será isso se eu não conheço varão algum? Então a intimidade matrimonial é o verbo conhecer na Bíblia. Então, Jesus Cristo tem essa intimidade amorosa com cada um de nós. E elas me seguem. É o seguimento de Jesus. Você sabe que o primeiro nome que o cristianismo teve, basta você ler o livro dos Atos, foram aqueles que estão no caminho de Jesus. A proposta de Jesus é de um caminho. O caminho do seu seguimento. Depois o versículo 28 vai falar das 3 verbos ligados às promessas de Jesus. Veja bem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. É interessante esses 2 primeiros verbos, porque quando fala que ele dá a vida eterna e elas jamais perecerão, vai falar de uma vida que não é simplesmente uma vida que não se extingue com o tempo, mas é uma vida que não vai se deteriorar, que não vai envelhecer, que não vai se corromper. É a vida ligada com plenitude, com glória. Porque não basta ter vida eterna, convenhamos, né? Se você tem uma vida eterna doente, para que vai servir isso? Depois Jesus Cristo vai insistir num verbo, arrebatar. Ninguém as arrebatará de minha mão, meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Aqui ele está falando na proteção que ele nos promete, ele vai nos guardar. Aí você tem que lembrar aqui o Salmo 23, que fala do bordão e do vosso cajado, ainda que eu passe pelo vale seguro da morte, nenhum mal me atingirá. Então a proteção de Jesus para aquele que o segue, ela é eficaz. E no versículo 30, ele encerra dizendo: eu e o Pai somos um, que é uma afirmação categórica da sua divindade, propondo a sua unidade com o Pai. Claro que essa palavra de Jesus vai ser interpretada como a pretensão de se igualar a Deus. E lembra que começamos falando que eles estão lá na pórtico de Salomão? Daqui vai ser... as autoridades vão estar muito preocupadas com Jesus e vão tramar a sua morte. Amém.